Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 10 de abril. Nesse penúltimo dia de janela nacional, onde você pode contratar jogadores que disputaram os campeonatos estaduais, a diretoria do Botafogo, em busca de um zagueiro, em virtude da situação do Bastos, que vai ficar mais um tempo afastado, formalizou proposta pelo Naves, que pertence ao Palmeiras, e que não vem sendo utilizado pelo técnico Abel Ferreira, ou seja, seria uma boa oportunidade. Mas a diretoria alviverde não se animou com o modelo proposto e recusou a oferta. Só que por trás dessa recusa, existe algo a mais, além das cifras envolvidas do modelo proposto? É sobre isso que eu quero conversar com vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, eu peço por gentileza que você deixe o seu like. Isso é super importante, o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais botafoguenses passam a conhecer o nosso trabalho. Além disso, inscreva-se no canal se não for inscrito e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você vai nos ajudar a chegar aos 59 mil inscritos, que é um grande objetivo aqui pra gente, e vai sempre estar muito bem atualizado a respeito do Glorioso. Lembrando e destacando que esse é o terceiro conteúdo do dia. Tivemos o Radar Alvinegro primeira edição na parte da manhã, na hora do almoço, nossa tradicional live, agora o Radar Alvinegro segunda edição e mais tarde mais uma resenha por aqui, onde eu e Ricardo Zambujo estaremos ao vivo trocando aquela ideia com a galera, falando de Botafogo, Libertadores, Campeonato Brasileiro e outras cositas mais. Você, claro, é nosso convidado. Dito isso, vamos em frente. Palmeiras e Botafogo, Botafogo e Palmeiras. É inegável que de 2023 para cá, esse duelo tem se tornado cada vez mais acirrado. Me arrisco a dizer que, nesse momento, o jogo mais aguardado entre duas equipes do futebol brasileiro é Botafogo e Palmeiras. Porque são os confrontos que têm sido mais animados e mais disputados. Existe ali um nível competitivo muito elevado. Foi assim no ano passado, foi assim em 2023, foi assim agora na estreia do Campeonato Brasileiro. Se em 2023 o Alviverde levou a melhor, levando o título do Campeonato Brasileiro e impondo uma derrota pesadíssima pra gente no estádio Newton Santos, 3-0 que virou um 4-3, em 2024 veio o troco e com aquele requinte de crueldade. Na Libertadores, vencemos em casa, empatamos fora, com direito ao Gustavo Gomes fazendo aquele gol. Parecia que o Palmeiras ia levar para os pênaltis, mas foi anulado. Ainda teve aquela bola na trave na cobrança de falta do menino. Ou seja, a gente suou, mas conseguiu. E os palmeirenses foram tristes para casa. Na 36ª rodada, uma vitória magnífica do Botafogo. O Palmeiras estava com a taça do Campeonato Brasileiro ali já com uma mão nela, porque se conseguisse a vitória, ia caminhar em direção ao título, não ia ter jeito. E o Botafogo foi lá dentro, em meio a tudo que estava sendo falado, de que o Botafogo ia pipocar, que ia entregar o campeonato de novo, que não sei o quê, e a gente venceu por 3-1. Agora, na estreia do Campeonato Brasileiro, o Botafogo empatou por 0-0 lá no Allianz Parque, o que significa dizer que nas últimas 4 oportunidades que o Glorioso jogou na casa do Palmeiras, quem saiu sorrindo fomos nós. É inegável que o Botafogo e Palmeiras vêm tendo duelos muito animados, acirrados e muito competitivos. E até por isso, quando você vê essa recusa do Palmeiras em relação à oferta do Botafogo de empréstimo com opção de compra, uma bela opção de compra inclusive, 10 milhões de euros, mas ainda assim a diretoria alviverde recusando a oferta, é óbvio que não se trata apenas de cifras envolvidas, modelo de negócio. É sintomático. Hoje, o Palmeiras enxerga o Botafogo como um adversário, um concorrente direto por todas as taças. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. E é assim mesmo, porque o nosso objetivo, com o tanto de investimento que o Botafogo hoje tem capacidade de fazer, naturalmente é brigar por tudo. Ganhar tudo é uma outra história, mas competir, disputar, tá na mesma prateleira que o Palmeiras hoje se encontra. Esse é o grande propósito do Botafogo e é o que a gente vem conseguindo realizar. Em 23, a gente disputou o título do Brasileiro. Perdemos, é verdade. Foi ridículo perder daquela maneira. Mas por conta dessa disputa, por conta do que aconteceu, veio o nosso 2024. Hoje, em 2025, não dá ainda para cravar que o Botafogo é um grande candidato. Mas ele está lá na disputa. Ele vai brigar. Quanto a isso, eu não tenho nem dúvida. E o Palmeiras sabe disso, o técnico Abel Ferreira sabe disso. Muito embora essa recusa pela proposta do Botafogo nada tenha a ver com o comandante do Palmeiras. Pelo menos a priori. Porque, segundo o GE, o Abel não se opõe à saída do Naves, uma vez que o atleta é só a 5ª opção por lá.
Perceba, o Palmeiras está recusando um empréstimo com opção de compra de 10 milhões de euros ao Botafogo. Eles não querem emprestar a quinta alternativa do seu elenco para ser uma composição dentro do Botafogo. Claramente sintomático do novo tempo que a gente vive. E é muito bacana a gente observar esse tipo de comportamento, porque em outros tempos, se o Botafogo disputasse ali contra o rebaixamento, vocês têm dúvida que a diretoria do Palmeiras aceitaria um empréstimo pra gente? E ó, sem opção de compra, porque o Botafogo não teria a menor possibilidade de pagar 10 milhões de euros. Já começamos daí. Mas se o Botafogo não estivesse disputando a mesma coisa que o Palmeiras, vocês duvidam que esse negócio poderia sair? E que o Naves, inclusive, possivelmente chegaria ao Glorioso, caso aceitasse o desafio, como grande titular? Outros tempos, novos tempos, tempos vitoriosos, tempo de Botafogo. Os adversários sabem qual é o nosso lugar hoje. E a torcida do Botafogo, ela também tem que ter convicção da nossa posição hoje no futebol brasileiro. Hoje o Botafogo, ele vai entrar para brigar sempre. Por mais que a gente tenha começado depois de todo mundo, mas eu tenho certeza, esse time do Botafogo vai evoluir e a gente vai brigar novamente. Pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Libertadores. Sim, ano passado brigamos pela Copa do Brasil. Não vamos ignorar o fato de que naquela partida contra o Bahia, o Botafogo estava melhor, mas teve uma expulsão, no meu ponto de vista, totalmente inventada. Uma nova realidade, um Botafogo competitivo, um Botafogo que é visto pelos seus pares de uma outra maneira, como atual campeão da América e atual campeão do Brasileirão. Esse é o Botafogo que a gente gosta, esse é o Botafogo que a gente ama. E eu espero, claro, que a gente possa, apesar disso tudo, conseguir seguir brigando por tudo, reforçando o elenco, talvez não agora nessa janela nacional, porque o Palmeiras só aceita uma negociação em definitivo. Ou seja, emprestar para o Botafogo? Não. Mas se colocar aquela grana pesada na mesa, aí é uma outra história. Mas a gente já sabe que o Textor, pelo menos nesse momento, não está disposto a colocar uma grana pesada em algum reforço, especialmente quando se fala de contratar na janela nacional. O Textor não é muito afeito a colocar dinheiro nos outros cofres aqui do futebol brasileiro. A verdade é essa, muito embora a gente já tenha feito contratações de equipes do Brasil. Quero saber a sua opinião sobre isso, Fogão. Palmeiras não topa negócio com o Botafogo. Pelo menos não no modelo inicial proposto, mesmo que a opção de compra seja de 10 milhões de euros. Tu acredita que isso também tem a ver com o fato da gente brigar hoje pelas mesmas coisas? É a quinta opção por lá, repito. Um jogador jovem com potencial, mas a quinta opção. Seria aqui o reserva nesse momento imediato do Jair. E aí? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua visão sobre isso. E, claro, volte mais tarde para a gente poder conversar sobre isso e outras coisas, claro. Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!